povo está usando e abusando disso aí. Mas, dentro do tema, o tema desse mês é foco e compaixão. E voltado mais para uma pegada de mostrar para essas pessoas esse foco e compaixão, eu queria falar hoje, o tema da mensagem hoje é em inglês, que é chique, né? Make moves or make excuses. Que significa faça ações ou faça desculpas. Faça alguma coisa, tenha uma atitude ou arranje uma desculpa para aquilo. Nós estamos agindo ou estamos simplesmente arrumando desculpas para não agir, para deixar de agir? Quando o líder de célula vai e pede para você, você consegue trazer a palavra semana que vem? E você consegue falar, dar uma palavrinha ali no encontrão? E aí você, não, o aniversário de 7 anos e meio do meu cachorro, não vai poder, sabe? A gente tem arranjado muita desculpa para não fazer aquilo que a gente é chamado para fazer. E começando com base nisso, eu queria explicar o significado de missionário. Todos aqui, inclusive eu, inclusive vocês, inclusive o pessoal da projeção, Malcolm, todo mundo é um missionário. Porque missionário é aquele que missiona a fé. Segundo o primeiro dicionário, o Aurélio. Missionário é aquele que missiona e que se dedica à propagação da sua fé. É aquele que se dedica a propagar uma ideia ou um propagandista. Uma pessoa que assumiu a responsabilidade de fazer ou de cumprir alguma tarefa buscando a sua realização ou concretização. Ou seja, o missionário é aquele que tem a fé dele. Ele acredita no que ele acredita no que ele acredita. E ele quer mostrar para as pessoas o que ele acredita. Ele quer propagar essa ideia, propagar essa fé dele. E é exatamente isso que Jesus nos deu. Essa é a missão base para todos nós. E se não fosse isso, nenhum de nós estaria aqui. Porque essa é a base para todo discípulo de Jesus. Todos aqui somos discípulos de Jesus e queremos imitar Ele. Queremos ser igual a Ele. E Ele foi o maior missionário. E os seus discípulos foram os maiores missionários. E nós aqui hoje somos a continuação desses maiores missionários. E vamos ser a continuação, os nossos filhos, os nossos netos, vão ser a continuação disso. Em Marcos 16:15, é o primeiro, não precisa abrir, é o primeiro versículo que eu vou falar. Quando Jesus ele ressuscitou e ele ressuscitou da tumba, e aí ele foi lá para falar com os discípulos de todas as coisas que ele falou. O ponto central, a coisa principal que ele queria deixar para os discípulos, ele falou e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa foi a primeira missão. Assim, eu ressuscitei, eu fiz a minha parte, eu missionei, eu propaguei a minha fé, eu levei às pessoas essa ideia, a salvação, eu trouxe a elas a salvação. Agora é com vocês. Vocês 11 discípulos, vocês, igreja de São Mateus, agora é a nossa vez de missionar, é a nossa vez de propagar a nossa fé. Em Mateus 9:37, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso aqui foi escrito numa época que, no mundo, mais ou menos, de acordo com uma teologia da época, existiam mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo. Certo? 300 milhões de pessoas no mundo. E naquela época, Jesus disse: a colheita é grande, a seara é muito grande, o trabalho que a gente tem que fazer é muito grande. O trabalho diz respeito a alcançar as pessoas é muito grande, porém os trabalhadores são poucos. E aí o que aconteceu? Hoje nós somos entre as mais ou menos 7,7, 7,8 bilhões de pessoas. E a colheita agora é gigantesca, é enorme. Só que os trabalhadores ainda continuam poucos. Por quê? Porque estamos em falta de pessoas que missionam, em falta de pessoas que pregam a sua fé. Eu não estou falando de missionários, aqueles que largam a sua família e vão para o mundo e saem por lá e vai África, China, Iraque, Paquistão, vários outros países. Eu não lembro, eu não tive aula de geografia direito. Mas sai e vai para outros países. Não é só esse tipo de missionário. Missionário é aquele que propaga a sua fé, aquele que leva a sua fé para as pessoas ao seu redor. E essa é a nossa missão. Essa é a missão dada por Deus a nós, por Jesus a nós. Mas eu não tenho para onde ir, eu não posso largar da minha família, eu não posso
Então pregue para o Uber. Você vai pegar um Uber de um lugar para o outro, fala para ele, fala de Jesus, fala as coisas boas que têm acontecido. Você vai sair daqui, você vai almoçar na casa da sua família, fala para eles. Nossa, como tem sido tão bom a minha vida. Nossa, Deus tem feito tantas coisas, Deus tem feito tantos milagres na minha vida. Fala para eles. Você não vai almoçar com a família, você trabalha home office, fala para o entregador do iFood, fala para alguém, propague a sua fé. Você precisa ter contato e você precisa mostrar isso para as pessoas. E não existe um jeito, não existe uma prática, um passo a passo assim. Você vai chegar, você vai falar, oi, tudo bem? E aí você vai falar, você conhece Jesus? Não, não é assim, não existe isso. Existe o fato de você mostrar, o fato de você transparecer a sua fé. O que é isso? Por exemplo, cada um tem uma personalidade diferente. A minha personalidade, por mais que eu seja falador e tudo mais, eu não sou aquele cara que é evangelista. Aquele cara que, assim, eu sigo um cara no Instagram chamado Todd White. E ele vai para academia, ele passa 4, 5 horas na academia. Ele treina uma meia horinha. E às 4h30 ele fica falando para as pessoas e ele evangeliza. E todo dia que ele vai para a academia, ele traz 2, 3, 4 pessoas para a igreja. Todo dia. E várias vezes as pessoas pararam no meio do exercício e entregaram a vida para Jesus. Essas são as pessoas que têm o dom de evangelistas, o chamado para ser evangelista. Mas eu, por exemplo, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse super dom, essa super natureza de evangelista. Então o que eu faço? Eu transpareço Jesus através das minhas ações. Por exemplo, tem uma história que eu estava no carro com o Thiago Santana, ele não está aqui hoje, o Thiago Santana e o Matheus Maciel. E a gente estava indo para a casa de um amigo, e a gente começou a conversar assim e falar, e a gente começou a falar. Não, porque a gente começou a lembrar de como era a igreja antigamente, de como eram os jovens, e de muitos problemas que a gente enfrentava, de pessoas que tinham panelinha. Sabe, aqueles grupos fechadinhos de pessoa que é só isso aqui e pronto. Não, aí chega outra pessoa, não, aqui. E era muito assim, acontecia muito isso. Era um grupo fechado de pessoas e a nossa igreja já foi assim. E tinha só vários grupinhos fechados que não conseguia chegar ninguém, não conseguia entrar. E as pessoas não se sentiam abraçadas. E esse não é o lema da nossa igreja. O lema da nossa igreja começa com uma igreja família. Então, e desde pequeno eu via isso. E eu olhava para aquilo e eu falava, não, eu quero fazer diferente. Quando for a minha vez eu vou fazer diferente. E eu, na salinha lá, tinha 6, 7 anos, chegava qualquer criancinha lá, eu falava, chega aí, mano, vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa. E sempre trazia essas pessoas para perto. E a gente estava comentando disso. A gente estava comentando sobre o quão importante é a gente trazer essas pessoas para perto, o quão importante é a gente abraçar. E a nossa igreja, a gente pode ter falta de bastante coisa, muita coisa que outras igrejas não têm. Mas uma coisa que é marcante na nossa igreja é o jeito que a gente abraça, o jeito que a gente ama as pessoas. E a gente estava falando isso no Uber, o Matheus está ali de prova, a gente estava falando isso no Uber e aí ele interrompeu para falar de alguma coisa, perguntar do caminho, alguma coisa, ele falou, não, mas desculpa interromper, eu só queria, mas pode continuar, tá muito legal, estou gostando desse assunto. Aí eu falei, não, ele não falou isso. Aí, foi a hora perfeita, eu falei, obrigado Deus, é agora. Ativa o evangelista em mim. E aí eu comecei, e aí eu falei para ele, e aí, tudo bem? Como é que é seu nome? Você vai para alguma igreja e tudo mais? E eu não tenho jeito para isso, eu não tenho esse jeito de evangelista. Mas eu perguntei, e aí, como é que você está? Você vai para alguma igreja? O que aconteceu? E aí ele foi se abrindo, foi falando cada vez mais para a gente, e acredita, ele falou assim, não, então eu não estou mais em igreja, porque a igreja que eu ia, eu fui mal recebido pelas pessoas. As pessoas, quando eu cheguei lá, elas eram muito fechadas, eram muito panelinha, e às vezes eu queria entrar num grupo de amigos e as pessoas não deixavam, as pessoas não me abraçavam. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é de Deus isso! Aí eu falei, irmão, seja bem-vindo à comunidade da graça em São Mateus, você que está aqui por perto. Olha, eu não sei, eu não posso falar por outras igrejas, mas eu posso falar pela minha. Você vai ser muito bem abraçado, você vai ser muito bem recebido. A gente não pode te abraçar, mas a gente fica na expectativa de poder te abraçar. Tem a minha tia que tem o abraço marcante dela, que ela abraça todo mundo, mas a gente vai te receber muito bem, a gente vai te colocar numa célula, a gente vai falar com você, a gente vai conversar com você. E se ele está aqui hoje, ouvindo essa mensagem online, ou aqui, glória a Deus, amém, uma vida foi alcançada. Se ele não está, a minha parte eu fiz. A minha parte de falar de Jesus para ele, de mostrar para ele
quem foi Jesus, mostrar para ele que Jesus não tinha essa separação. Jesus sentava à mesa com pessoas assim, do pior nível, cobradores de impostos, às vezes prostitutas, e assim, ele sentava lá e tratava eles como iguais, ele abraçava essas pessoas. É isso que Jesus prega, é o amor pelas pessoas, é essa compaixão pelas pessoas. Você tem alguma dificuldade para falar? Sua dicção é ruim, você fala e parece meio esquisitinho falando, não tem problema. Quer saber um exemplo? Um exemplo claro. Peraí, deixa eu só tomar uma água. Fica seca a voz. Mas, quer um exemplo claro disso? Moisés. Moisés, em Êxodo 4:10. Eu vou ler um texto rapidinho. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, ou o Senhor? Então, Moisés não era um cara que tinha facilidade. Todos aqui conhecem a história de Moisés, certo? Moisés, o que libertou o povo do Egito, libertou uma nação inteira do Egito. Ele não tinha facilidade de falar. Ele nasceu no Egito, ele foi ensinado pelos melhores professores, os melhores, assim, os tops, só, master. E aí, só que ele perdeu isso. Ele não tinha, porque ele passou 40 anos pastoreando ovelhas. Ele sabia falar ovelhês fluentemente, mas ele não sabia falar a língua normal, ele não conseguia falar normalmente. Porque ele só conversava com ovelhas, ele ficou 40 anos falando com ovelhas. Como que um cara consegue, um cara assim? E Deus usou um cara assim. Ele era gago, ele tinha problema de fala, ele tinha vergonha. E Deus usou esse cara para poder tirar uma nação inteira do Egito. Uma nação inteira. Um cara que tinha problema de fala. Por quê? Porque ele falou: Senhor, o Senhor quer me usar? Então tá bom, então eu estou aqui. Me usa. Eu não consigo falar, eu não sei falar, eu falo tudo estranho, eu gaguejo, eu erro aqui, eu erro ali, nem o português eu falo direito, mas eu quero ser usado. Então tá bom. E Deus falou: então tá bom, então eu vou te usar. E é assim que nós devemos ser. Quais têm sido os assuntos que nós temos conversado, que nós temos falado com os nossos amigos, os assuntos da nossa roda? O que a gente tem conversado com eles? O que a gente tem mostrado para as pessoas que a gente conversa com eles? Não precisa ser aquele crente chato, que é só 100% igreja, fala de igreja. Não, futebol, que futebol, quero igreja. Não, mas então que política, eu quero igreja. E não precisa ser essa pessoa. A gente precisa saber falar sobre outros assuntos, falar sobre futebol, falar sobre churrasco, falar sobre política, sobre a situação do mundo. Precisa falar sobre as outras coisas, mas a gente precisa ter Deus no centro do nosso coração. A minha mãe sempre falava uma coisa que eu demorei para entender isso, que é: a boca fala do que o coração está cheio. E como que alguém que está cheio de vontade de assim, eu preciso falar para as pessoas, eu preciso ajudar essas pessoas, alguém que está cheio de compaixão pelas pessoas, ela não consegue ficar calada, ela fala: eu preciso falar de Jesus, eu preciso mostrar para essas pessoas estão passando por mim, talvez seja a última oportunidade, elas estão passando por mim agora, pode ser a última oportunidade que ela tenha de ouvir a Jesus e ser salvo, eu preciso falar para elas. Nós devemos orar para sermos fofoqueiros do céu. Esse é o melhor termo que eu consegui encontrar. Fofoqueiro, aquele cara X9, aquele cara que fala de todo mundo, aquele cara que fala, não importa. Você conta alguma coisa para ele, ele fala. Não pode contar coisa para ele, porque ele vai falar para as outras pessoas. Nós devemos ser assim, porque usar essa arma, algumas armas que o diabo, por exemplo, a fofoca, ela é uma arma do diabo, porque isso não é certo. Porém, a gente pode usar isso para o jeito certo. A gente pode pegar isso que o diabo tem usado para destruir muita gente e usar para o reino de Deus. Porque tudo provém de Deus. Ele que tirou da gente. Então a gente pode pegar de volta. E, por exemplo, a gente estava usando, tem um aplicativo de conversa virtual. Lá em São José dos Campos, a gente está usando. E aí você liga. E aí você entra na câmera lá, e aí vai aparecendo várias pessoas. Aí você clica próximo, aí aparece uma pessoa, aí você conversa e tal, aí próximo, e você tem contato com muita pessoa. E a gente lá, os jovens, a gente está usando, a gente entra com um cara lá, aí começa a conversar com a primeira pessoa e tal: posso cantar uma música aqui para você? Aí entra um grupo de amigos, a gente canta uma música, e assim, se a pessoa fala português, a gente canta em inglês. Se a pessoa fala inglês, a gente canta em português. Que ela vai estar cantando junto com a gente, sendo abençoada e falando: Jesus é o meu Senhor, e nem sabe o que ela está falando. Mas ela está sendo abençoada. Então a gente está fazendo isso, a gente não pode sair na rua, a gente não pode pregar o evangelho na rua. Então a gente está em casa,
orando pelas pessoas, falando para elas de Jesus e mostrando o evangelho para elas, sem sair de casa. E esse aplicativo, ele por muito tempo foi usado como uma arma do diabo, para relacionamentos, para besteiras, para essas coisas, sabe, pornográficas. E agora a gente está pegando isso e trazendo para a gente, falando, não, se o diabo quer usar isso, então Deus quer usar mais ainda. Vamos alcançar as pessoas. Porque as pessoas que estão aqui não são pessoas não, eu já sei de Deus, tudo mais. São pessoas que precisam, que estão procurando alguma coisa, procurando ajuda. E assim, eu tenho uma playlist, eu fiz uma playlist, eu gosto muito de música. Muito, muito, muito mesmo. E eu fiz uma playlist, eu gosto daquele ritmo de rap, trap, sabe aquelas batidão tipo, sabe? Eu gosto dessas batidas. Só que eu vou ouvir o brasileiro, aí fala muita besteira. Aí eu vou pro inglês, aí fala muita besteira, só que em inglês. Então, tipo, não adianta nada, não muda nada. E aí eu peguei, só que eu gosto muito dessa batida. E aí eu peguei e fui pesquisar esse ritmo, só que gospel. Nossa, eu achei muita coisa. Eu montei uma playlist inteira de, assim, 50 músicas desse ritmo, só que gospel. É tudo gospel. Falar de Jesus o tempo inteiro na música. E assim, eu estou morando sozinho. Esse ritmo, ele é usado para festas, para conversa, para discussão, como algo errado. Só que alguém teve uma grande ideia, uma genial ideia, um grupo de pessoas que começou a falar, não, vamos usar essa arma, o diabo tem usado isso para destruir, para alcançar a vida de muitas, o diabo tem alcançado a vida de muitas pessoas, então vamos usar isso para Deus alcançar a vida de outras pessoas. E aí ele pegou e fez essa música, só que gospel. Todas essas músicas não é paródia, é mais a música dele mesmo. E assim, eu estava no banheiro, teve um dia que eu estou morando sozinho, né, para quem não sabe, e uma das maravilhas de morar sozinho é que eu posso colocar o celular lá e ficar ouvindo música o tempo inteiro. Eu boto o celular lá, boto a caixinha de som e fico a casa inteira lá ouvindo música, e dançando, e cantando e tal, e me divirto. Fico lá, de boa. E aí, um desses dias, melhor coisa, achei um cantinho assim, ó, no box do banheiro, que eu coloco o celular, não pega água e o som sai certinho aqui, ó. Nossa, é maravilha. E aí eu tomo banho ouvindo música. E é muito bom isso, aquilo vai entrando em mim, eu passo o dia inteiro ouvindo música. E tem uma música, em uma dessas vezes, olha para você ver a experiência que eu tive com Deus. Em uma dessas vezes, eu até ia cantar a música para vocês, mas aí tá gravado, ia sair vídeo meu aí cantando pela internet, e aí não ia dar certo. Mas, hoje em dia tá difícil. Mas eu anotei aqui um pouco do que a música falava. Para o meu contexto, aquilo foi extremamente importante. A música dizia assim: eu estava na minha casa, perdendo a cabeça, dizendo para todos ao meu redor que as coisas iam ficar bem, que estava tudo bem, mas no fundo eu sabia que não estava. Eu estava cansado, não conseguia mais me segurar, não podia mais sobreviver, mas Deus disse: ei, espera. Ele levantou a minha cabeça e me ajudou a levantar. Ele tinha me trazido a beleza das cinzas, mas eu estraguei tudo. Eu pensei que estava tudo acabado, então ele começou a me restaurar. Eu olhei para a minha vida e disse: o que você está fazendo? E ele olhou para a minha vida e disse: isso eu já estava prevendo. Ainda assim, eu te amo, eu vou te ajudar a superar. Suas ações são idiotas, isso é criancice, mas eu sei que você é humano, por isso que eu te amo. E aquilo, eu estava ouvindo aquilo, para o meu contexto, aquilo começou a entrar na minha vida, e Deus fala muito comigo através de músicas, e Deus começou a falar muito, muito comigo, e eu comecei a entender o quão precioso, o quão bom é esse amor de Deus por nós, o quão importante é a gente ter essa noção de que Deus nos ama tanto, tanto, e eu comecei a chorar. Eu estava no banho e não sabia se era lágrima, se era água, e começava a chorar. Aí eu sentei no banho e chorando e cantando, uma batidão de rap ali, tuts, tuts, tuts. E aí, e eu chorando, porque era muito bom. Aquilo estava entrando em mim, o amor de Deus estava ali comigo, e falando comigo, e mostrando o amor dele para mim. E eu estava ali naquele momento, e tudo isso, porque alguém olhou para esse ritmo. Ele falou: rap. Eu não tenho dom para fazer uma música clássica, tocar um violino, fazer um worship da vida, fazer uma música gospel normal. Eu tenho dom para fazer rap. Só que isso tem sido usado como uma arma do diabo. Como que eu posso trazer isso para o meu lado? Para o lado do reino de Deus? Como que eu posso usar isso para o reino de Deus? E aí falou: Deus, eu quero ser usado, eu quero usar esse dom que o Senhor me deu de fazer rap para poder abençoar as pessoas. Eu vou ser criticado, ele é internacional, eu vou ser criticado, vão falar de mim, vão falar do ritmo, mas Deus, eu sei que se o Senhor estiver comigo, não tem quem me pare, não existe, não tem como alguém me segurar, porque maior é o que está em mim do que está no mundo, então não tem como. Se o Senhor está comigo nesse projeto,
Então vamos embora. Eu mato isso no peito, vamos embora. E essa vida, se me abençoou, imagina quantas pessoas. Porque, simplesmente porque alguém olhou para as desculpas, olhou para o desafio, ele viu as desculpas, viu, eu posso ter 1 milhão de desculpas, vai ter gente que vai falar mal de mim, Aline Barros não vai estar no meu feat, gente não vai me ajudar, Fernandinho não vai cantar comigo, mas eu posso usar isso para abençoar as outras pessoas. Então eu vou por esse caminho, e eu vou abençoar as outras pessoas. Ele teve uma atitude, e ele falou, eu vou deixar passar essa oportunidade de evangelizar as pessoas através do que Deus me deu, ou eu vou ter uma atitude, tomar um posicionamento e falar, eu quero, me usa. E assim, ele tem abençoado a vida de muitas pessoas, incontáveis pessoas. E, beleza, a definição do que nós precisamos ser, fofoqueiros do céu. Porque fofoqueiro é o quê? Aquele que espalha as coisas, aquele que você conta para ele, esquece. Uma semana depois todo mundo já sabe. Só que a gente precisa ser assim, com o reino de Deus, com o céu. Nós precisamos ser fofoqueiros do céu. E na Bíblia tem exemplos de fofoqueiros. Eu achei na Bíblia exemplos de fofoqueiros do céu. Ó, em Lucas 2:10, diz o seguinte: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Agora, em Marcos 1,14, diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sabe quando você recebe uma boa notícia? Sabe, aquele seu amigo que ele estava internado, ele foi curado, passou tudo. Sabe, você ganha uma oportunidade de emprego. Ou melhor, aquele chefe que causava, que ficava no seu pé, foi demitido. E você recebe... Eu ouvi o glória aí, hein? Mas você recebe essa boa notícia. E aí você fala... Ai, caramba, eu sei, eu quero contar para as pessoas, eu preciso contar para as pessoas, porque é uma boa notícia, é algo muito bom que aconteceu. E você recebe esse segredo que só você sabe, que você não pode contar para as pessoas. Por exemplo, teve um casal aqui na nossa igreja que eles tiveram, foi o Eric e a Bruna, eu acho que eu posso falar deles. A Bruna está grávida, e aí quando eles receberam a notícia de que a Bruna está grávida, eles vieram pra gente, eles vieram na nossa casa contar, só a família sabia. E eles vieram contar primeiro pra gente, depois pra igreja. E aí quando eles vieram contar pra gente, na hora que ela estava contando, ela falou, eu tô grávida. Quando ela terminou de falar grávida, eu já estava digitando no celular, gente, a Bruna está grávida, gente, caramba, vai ter um bebê, o Eriquinho vai vir. E eu queria contar para as pessoas, só que ela falou, não, eu não posso contar. Aí eu apaguei toda a mensagem, eu falei, esquece, gente, desculpa, não é nada não. Porque eu queria contar aquilo, porque é uma notícia boa, é algo legal que aconteceu. Eles vão ter um filho, olha que maravilha. E eu queria falar isso para as pessoas, eu queria mostrar isso, eu queria que as pessoas compartilhassem dessa mesma alegria comigo. E é isso que a gente tem que ser. A gente tem o segredo da salvação. Nós temos aqui o Deus que pode nos ajudar com tudo, não importa a sua dificuldade, não importa se você se separou, se você está com problema na sua família, se você está com problema financeiro, se a sua escola não está indo bem, se o seu trabalho, se você foi demitido, não importa. Nós temos o Deus que é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, aleluia. Ele é a nossa esperança. Então nós precisamos, sabe, deixa eu te contar isso aqui, Jesus morreu pela gente. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele foi crucificado naquela cruz. E isso não é segredo. Isso não é um segredo que a gente precisa manter. A gente não precisa ficar segurando isso pra gente. Porque a gente pode falar, as pessoas lá fora estão sedentas, elas precisam disso. Elas estão clamando pelo amor de Deus, alguém me salva. Eu não sei para onde ir, eu não tenho mais caminho, eu não tenho mais direção. Eu preciso que alguém chegue em mim e fale, ei, tudo bem, como é que você está? Sabe, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus te ama e eu sei que Ele está com você independente. Sabe, a gente precisa falar isso para as pessoas, porque elas não entendem isso, elas não entendem essa compaixão de Jesus, elas não entendem como a gente consegue amar elas, sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, porque a gente só a ama, porque foi assim que Jesus nos ensinou. E é isso que a gente deve espalhar. E aí você não vai falar por quê? Porque você tem vergonha, porque você tem dificuldade para falar, porque quando você fala você gagueja, você enrola tudo, você troca por outras palavras, você fica até meio estranho falando assim. Você vai dar essa desculpa
Ou você vai tomar essa atitude? Nós vamos realmente ter essa atitude, esse posicionamento de eu quero falar para as pessoas, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso mostrar do meu Jesus, eu preciso propagar a minha fé. Gente, é uma coisa tão maravilhosa. Como que a gente tem guardado isso só para a gente? A gente precisa falar disso. A gente precisa matar isso no peito e falar: Deus, se a seara é grande, se a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, então é poucos e mais um. E meu amigo está aqui comigo, é poucos e mais dois. E tem aquele lá comigo que vai fazer também, é poucos e mais três. E assim a gente vai, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai. Deus, se eu evangelizar 10 pessoas e ele evangelizar 3, maravilha, evangelizamos 13 pessoas juntos. São as pessoas que a gente traz para o reino de Deus. Não é trazer para a nossa igreja, não é falar assim: não, você vai para a minha igreja, porque a minha igreja é melhor. Não! Se a pessoa da assembleia evangelizou 2 pessoas e eu evangelizei 1 pessoa, maravilha, são 3 pessoas para o reino de Deus. E assim a gente vai crescendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo alcançar essa colheita. A gente precisa, você não consegue deixar a sua vida, você não consegue ir para fora e pregar o evangelho. Então você fala: Deus, eu não consigo largar minha família, eu não consigo deixar minha casa, eu não consigo deixar meu emprego, mas eu quero falar do Senhor, eu quero falar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, porque são incontáveis maravilhas. Deus, o Senhor tem feito tanto por mim, esse é o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor, que é falar para as outras pessoas. Eu não consigo, eu não tenho aquele jeito de falar do Senhor especificamente para as outras pessoas, mas eu posso falar da casa que o Senhor me deu, eu posso falar da oportunidade de emprego que o Senhor me deu, eu posso chegar na padaria e pedir um pãozinho e falar: Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, Jesus te ama. É isso que eu posso fazer, esse é o mínimo que eu tenho para fazer. E não vai ser no nosso braço. Isso não vai ser no nosso braço. A gente tem que entender isso. A gente tem que ter essa atitude. A gente não pode dar essa desculpa. A gente tem que ter essa atitude. Tem uma frase que diz que eu não posso fazer. Lembrei. Eu que lute, mas Deus que faça. Porque normalmente tem essa expressão dos jovens: eu que lute, né? Mas que eu que lute, eu que tome essa atitude. Se eu tomei essa atitude, eu lutei, daqui para frente Deus que faça. Eu estou aqui, o Senhor quer me usar? Então me usa, mas do jeito que o Senhor quer. Eu acredito, eu não sei, a gente precisa ter essa noção de que nós somos apenas, assim, nós somos servos de Deus e somos tão incapazes sem Ele, mas completamente capazes com Ele, de fazer tudo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E agora, para encerrar, já encerrando aqui, que acho que já deve ter dado meu tempo, não espera chegar a sua hora. Não espera você receber um clarão de Deus, você ser engolido por um peixe, igual Jonas, ou você tem que passar 40 anos no deserto, ou pastoreando ovelhas. Não espere a sua hora chegar. Se você vai sair daqui e você vai pegar um Uber, fala do Uber, fala: nossa, como aquele culto foi bom, como falou comigo, nossa, aquele culto de ceia foi tão maravilhoso. Se você vai para o almoço da sua família, fala isso para a sua família. Se tem alguém que não é crente na sua família, maravilha, dá glória a Deus por isso, porque você não vai precisar começar com outras pessoas, você começa dentro da sua casa, você começa na sua família, você começa falando: nossa, como foi abençoador aquele culto, eu estava com tanta dificuldade, eu estava com tanto problema, mas Jesus é a minha salvação. É nele, é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Ele é a minha esperança da manhã. E você falar isso para as pessoas, porque as pessoas estão esperando isso. As pessoas olham para você e falam: como que esse cara consegue ser tão feliz? Como que esse cara consegue ter tanta alegria, tanta disposição? Como que esse cara tem tanta dificuldade na vida dele, tem tanta coisa que está acontecendo com ele? E como ele, assim como olhavam para Jó teve tudo tirado da vida dele, tudo, até a saúde, os animais, a família, a esposa, os filhos, tudo. E quando ele estava lá, jogado, cheio de ferida, cheio de machucado, com a saúde completamente debilitada, sem ninguém, ele era o único dos que restava, que ainda estava de joelhos, quase nem tinha joelho, e estava de joelhos, falando: glória a Deus, porque o que o Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Olha isso, é o maior testemunho que você pode dar, independente do que aconteça com você, você falar: glória a Deus, se Deus tirou, se Deus me deu, Ele pode tirar, se Deus me deu mais ainda, glória a Deus. Eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso espalhar essa boa notícia.
E eu preciso pregar. E se necessário, se você tem o dom, você fala para as pessoas. Mas se você não tem, pregue através das suas ações. Pregue através, mostrando o que Deus tem feito na sua vida. Transpareça Jesus. Tenha uma boca que fala do que o coração está cheio. Fale do que o seu coração está cheio. Meu coração está cheio de amor por Deus. E eu quero falar isso para as pessoas. Então, na próxima vez que eu e você nos depararmos com uma atitude, com alguém que começa a falar para a gente, esse é o maior sinal de Deus, alguém que começa a falar com a gente. Na maioria das vezes o motorista do Uber nem fala comigo, eu só coloco o fone e fico quietinho, eu pergunto, opa, tudo bem? E aí, como você está? Ele, caminho é esse? Aí eu, isso, você é de alguma igreja? Ele, estou seguindo o caminho aqui, tá? Nossa, e é assim que acontece. Mas algumas vezes ele começa a puxar assunto. Ele falou, quando eu tô morando lá fora, morando em São José dos Campos, e às vezes ele começa falando, você está vindo da igreja da cidade, né? Aí eu, opa, você conhece, né? Aí ele, não, conheço. Aí eu, você já foi lá? Aí ele, então, estou com vontade. E eu falo, opa, que maravilha! Nossa, então, você é de alguma igreja? Ele, então eu era, mas eu estou querendo voltar. Eu falo, meu Deus, é agora. E aí eu começo a falar de Jesus para essa pessoa, eu começo a falar, você não sabe quanta coisa Deus tem feito na minha vida. E eu transpareço isso para Jesus, porque eu olho essa pessoa, eu olho esse, não é um problema, mas não olhando como um problema, mas olhando como uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade eu sou tímido, eu não sei falar direito, eu não consigo falar, eu não tenho esse dom evangelista, outra pessoa vai falar com ele, ou eu posso olhar essa oportunidade e falar, pode ser a última vez que essa pessoa tem a oportunidade de ouvir de Deus. Deus quer me usar nesse momento, Deus quer usar a minha vida para alcançar essa pessoa. Então Deus, se eu sair dali, e estou aqui, e tomei essa atitude, então agora é com o Senhor. Eu tomei a atitude, na força do meu braço, agora vai ser na sua força. E que da próxima vez, nós possamos ter esse pensamento, ter essa compaixão pelas pessoas, olhar para elas e falar, essa pessoa está desesperada por ajuda. E a única pessoa, melhor do que todo mundo aqui, a única pessoa que pode ajudar ela, é Jesus, que me ajudou e vai continuar nos ajudando. Maravilhosa graça.